Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim nesse momento falando sobre uma data que é celebrada hoje, no dia 13 de maio, que é o Dia do Zootecnista, esse profissional tão importante, né, para garantir a qualidade aí na criação dos animais, dos mais diversos segmentos do agro brasileiro. E hoje quem está aqui para trazer um pouco da importância desse trabalho, sobretudo nesse momento de altas de custos de produção, é a pesquisadora do Instituto de Zootecnia aqui de São Paulo, Renata Helena Branco Arnandes. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Renata, a gente vive um período, né, sobretudo desde o final do ano passado, de custos de produção muito alto, e isso a gente fala para as proteínas animais de uma forma geral, né? Desde o gado de corte, o gado de leite, avicultura de corte, de postura, suinocultura e principalmente a avicultura e suinocultura nesse momento sofrendo muito com os impactos desse custo de produção muito alto, puxado agora principalmente pelo milho. Aí, Renata, eu te pergunto, nesse sentido, nesse momento, como é a atuação do zootecnista para a gente conseguir uma tentativa ou buscar alternativas para mitigar um pouco os impactos desses custos de produção muito altos e ainda assim garantindo resultados zootécnicos positivos? Pois é, Letícia, o papel do zootecnista nesse momento é extremamente importante, né? Nosso trabalho é, primeiramente, fazer uma dieta, né, que consiga que esses animais mostrem todo o potencial que tem e diminuindo os custos, né? Fazendo uso de coprodutos, fazendo uso de subprodutos, né? Que a gente tem aí muita coisa, a gente tem cada região do país, a gente tem um tipo de alimento, e aí o papel do zootecnista é esse, ele entender se é um alimento proteico, se é um alimento energético, se é uma fonte de fibra, se não é uma fonte de fibra, e compor isso dentro de uma dieta. A gente consegue minimizar, né, diminuir um pouco os custos. Esses custos estão muito altos, a gente ainda não sabe o quanto mais que ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. Então, a gente tem problemas de China, a gente tem Estados Unidos usando toda a parte de milho para etanol, uma parte de DDG, a gente tem no Brasil também uma coisa que a gente não tinha antes, que é a utilização do milho para etanol, e aí tendo um coproduto que é o DDG, só que esse DDG a gente não utiliza, né, na indústria avícola, nem na de suínos. Então, o zootecnista, nesse momento, ele tem esse papel importante e ele consegue fazer isso sim. Ele tem conhecimento técnico para isso. E, Renata, a gente comenta sempre aqui no Notícias Agrícolas que a composição das rações dos animais são principalmente milho e farelo de soja. E aí, justamente com essa crise, com esses preços, aí a saca de milho de 60 quilos ultrapassando a marca dos R$ 100, muito se fala na utilização de alternativas, como cereais de inverno, nas regiões em que é possível se fazer uso desse tipo de insumo. É possível, então, substituir ou diminuir a proporção de milho e farelo de soja nas rações e colocar outros elementos para poder, então, mitigar um pouco desses impactos, desses custos e ainda assim manter a qualidade da produção dos animais? É bem possível, né? Como eu falei para você, o zootecnista ele tem conhecimento disso. A gente consegue, com base no que a gente tem nas regiões, a gente consegue substituir uma parte do milho. É claro, a gente não consegue na indústria avícola e na de suínos, a gente não consegue substituir tudo, nem todo milho, nem toda soja, mas a gente consegue, dentro de cada região, a gente consegue fazer essa substituição. Ele vai ter que, o profissional de cada região vai ter que fazer uma análise bromatológica, saber o que tem, o que não tem, conhecer o produto, ver se não tem nenhum fator antinutricional, mas é super possível a gente fazer uso disso nesse momento. E, Renata, E todos os outros, né? Eu acho que é muito importante, porque o fácil é você usar milho e soja. E nesse momento, e com as margens tão apertadas, em toda a cadeia de produção animal, a gente consegue trabalhar isso. Na parte dos bovinos, em confinamento, a gente já faz isso há muito tempo, né? E aí, suínos e aves, eu não sou especialista nessa área,
mas a gente sabe que usa um pouco menos de coprodutos e de culturas de inverno. E aí, o que seria possível utilizar em adição ou uma substituição parcial desses insumos, né? E quais seriam as proporções adequadas para a gente conseguir aí manter, então, esses resultados zootécnicos para o lado positivo? Letícia, a primeira coisa, toda vez que me pergunta qual que é a proporção adequada, eu nunca respondo. Por quê? A gente tem que avaliar a dieta como um todo. A gente, primeiro, como eu falei para você, a gente precisa fazer uma avaliação, uma análise bromatológica desse alimento, ver o que tem, e depois a gente consegue compor uma dieta, né? Compor uma dieta total. Compondo essa dieta, a gente sabe, tem muitos programas aí de formulação de ração, de formulação de dietas, a gente sabe, a gente tem uma expectativa do que esse animal vai desempenhar. Então, o que a gente consegue usar? A gente consegue usar aveia, a gente consegue usar triticália, a gente consegue usar trigo, a gente consegue usar muita coisa, mas a gente precisa compor essa dieta. Qual que é a categoria que nós vamos usar? Nós vamos trabalhar com vaca de leite, com vaca de corte, é só suíno. O que nós vamos trabalhar? E dentro do que nós vamos trabalhar, do objetivo de produção, a gente consegue formular essa dieta. O zootecnista, o técnico da cooperativa, as pessoas que trabalham ativamente ali junto com os produtores, elas conseguem fazer isso. E, Renata, além desses custos altos desses insumos que são utilizados, né, nessa base da formulação da ração, a gente também tem para alguns animais, né, alguns aditivos como aminoácidos, vitaminas, enfim, que são complementos, né, na composição dessa alimentação suplementar e que também são insumos dolarizados. E aí, nessa situação que a gente se encontra, né, dessa variação cambial em que o real está muito mais desvalorizado, a gente encontra também alternativas para esses componentes da ração? Para esses componentes, não. Para esses aditivos e principalmente para monogástricos, a gente tem são únicos, né? Então a gente não consegue encontrar substitutos que possam entrar ali. A gente pode fazer uma dieta com algum alimento que tenha um pouquinho mais na composição de proteína, tem um pouquinho mais de tal aminoácido ou do outro aminoácido. Mas esses animais, principalmente os monogástricos, eles exigem muito de aminoácidos para poder complementar e formar a parte de proteína animal mesmo, os músculos, diferente do ruminante, né? Porque o ruminante, a gente alimenta as bactérias, e essas bactérias que têm esse perfil aminoácido muito parecido com o da carne e do leite, essas bactérias é que vão nutrir o animal. E no monogástrico, infelizmente, não. Então, aí a gente tem que fazer uso mesmo de coprodutos, outros coprodutos, para que a gente consiga minimizar esses efeitos nesse momento. E, Renata, a gente falando nessa questão não só da qualidade, né, do alimento, da proteína animal que é produzida, a gente aqui no Brasil, a gente tem um potencial enorme de produzir também em quantidade. A gente viu principalmente aqui no Notícias Agrícolas, nós acompanhamos e também trazemos as informações para quem nos acompanha aí toda semana, principalmente nessa época de pandemia, desde o ano passado, a gente conseguiu não só abastecer aqui o mercado interno, continuar abastecendo sem deixar faltar na mesa do brasileiro, mas continuamos exportando, inclusive batendo recordes para algumas proteínas animais no mercado externo. Como que entra, então, o papel do zootecnista para também garantir não só a qualidade, mas também que se produza em quantidade e para que se garanta, então, essa segurança alimentar? Eu falo que não existe nada mais sustentável que o zootecnista, né? Que a produção animal. Nesse momento, a gente vê ainda mais a importância do zootecnista quanto à segurança alimentar, né? O que é segurança alimentar? É dar a quantidade e a qualidade necessária de alimentos para a população. Brasil tem tudo que se precisa, né? Brasil tem clima, Brasil tem temperatura, Brasil tem uma vastidão aí
diária. E Brasil usou muito a tecnologia nos últimos anos, né? Saíram muitas tecnologias das instituições de pesquisa, do IZ saíram muitas tecnologias, das Embrapas saíram muitas tecnologias. Ainda usa-se tecnologia, sim, em algumas fazendas de ponta, a gente tem fazendas, assim, excepcionais, que usam tudo que sai de tecnologia dentro dos institutos, das universidades, mas ainda a gente tem fazendas que trabalham de forma obsoleta. Então, para que a gente consiga aumentar ainda mais a nossa produção, a gente precisa com que esses produtores que trabalham de forma obsoleta, eles comecem a se profissionalizar. Porque antigamente a gente conseguia, eu vou falar na minha área, que é a parte de bovinos de corte. A gente vendia um bezerro ou 1 hectare, a gente conseguia uma rentabilidade de R$ 600 por hectare. Hoje, fazendo tudo direitinho, a gente consegue R$ 100 por hectare. Então, a atividade, ela se profissionalizou, mas ela perdeu o poder de compra. Então, ela tem que melhorar ainda mais o que ela faz. Aqueles produtores que continuaram fazendo a mesma coisa, eles estão fadados ao fracasso, né? Mas o Brasil faz bem feito. A hora que todo mundo entender que tem que usar tecnologia, que tem que usar a inovação que foi produzida a favor da produção de alimentos, ninguém segura o Brasil. Por isso que a gente sempre fala, né? Todas as pessoas que estão ligadas ao agro, que estão ligadas à pecuária, falam muito, né, que o Brasil é o celeiro do mundo, e realmente o Brasil é o celeiro do mundo. A hora que as pessoas entenderem que essa vastidão, que esse clima que o Brasil tem, que essa tecnologia que chegou até a gente pode ser utilizada, ninguém segura o Brasil. E segura o Brasil de forma muito positiva, né? Porque tem vários locais do mundo que a gente não consegue mais produzir, que chegou no limite, né? E tem locais do mundo que você tem temperatura ideal para se produzir durante 4 ou 5 meses do ano. E o Brasil a gente tem o ano todo, né? Então, é fazer o uso da tecnologia, entender bem. O agricultor já faz isso muito bem, o pecuarista não tanto. O agricultor é muito profissional no que ele faz, o pecuarista não tanto. Então, o pecuarista, o produtor, o suinocultor, o avicultor, entender que ele precisa usar de novas tecnologias, de tecnologias de ponta para poder produzir alimento aí para o mundo. E produzir não só com qualidade, em quantidade, mas, como você disse, com sustentabilidade, que inclusive virou uma palavra e um critério muito exigido no mercado externo também e muito valorizado, né, Renata? Exatamente, Letícia. A sustentabilidade é o mote da vez e vai continuar sendo, né? O Brasil trabalha muito pouco o que ele faz, né? Então, hoje a gente vê muitas matérias negativas do que a gente faz, de como o Brasil mantém as suas áreas de proteção, como o Brasil mantém as suas árvores, de como o Brasil trabalha, de como a pecuária trabalha efetivamente com isso. Então, falta informação, porque sustentável a atividade é. Então, falta informação, falta essa informação chegar até o produtor, chegar até aquele lá que está lá na cidade grande, que acha que o leite da vaca vem da caixinha, e o leite da vaca não vem da caixinha. Então, que tem todo um aparato, tem muita coisa que aconteceu e muita coisa sustentável que aconteceu ali, né? A gente sofre muita bordoada, né? A gente leva bordoada e paulada de todos os lados, né? Mas eu acho que é porque a gente não sabe comunicar o quão a produção animal é sustentável. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda e você está representando aqui, então, toda uma classe, né, o pessoal da zootecnia, que hoje, então, tem esse dia dedicado, dia 13 de maio, dia do zootecnista. Parabéns a todos os profissionais da área que estão nos acompanhando nessa tarde. Muito obrigada.
Estivemos aqui, portanto, com a Renata Helena Branco Arnandes, que é pesquisadora do Instituto de Zootecnia aqui do estado de São Paulo, trazendo alguns detalhes da importância do profissional da zootecnia, sobretudo nesse momento em que o setor de proteínas animais enfrenta altos custos de produção e margens de lucro pressionadas. Segundo a Renata, é possível sim a utilização de alternativas na composição das rações, que é o que vem pesando principalmente nesses custos de produção, seja para avicultura de corte, de postura, suinocultura, bovinocultura de leite, até a bovinocultura de corte, agora que a gente tem aí um período de pastagens menos vigorosas e é preciso então suplementar a alimentação dos animais. Segundo a Renata, o zootecnista nesse ponto entra como uma peça-chave para ajudar então o pecuarista a estudar melhor a melhor dieta, a dieta mais adequada para os animais, para conseguir garantir bons resultados zootécnicos, boa produtividade e tentar então mitigar os custos de produção. Segundo ela, é sim viável o que se fala hoje na utilização de cereais de inverno, como aveia, triticale, trigo, na composição da ração dos animais. Isso ainda fica restrito a algumas regiões, né? A viabilidade ainda fica restrita a algumas regiões do país, mas segundo ela, é possível sim, então, estudar a alimentação desses animais, quais são as necessidades nutricionais e sim, então, construir uma dieta adequada. De acordo com ela, entretanto, alguns outros componentes das rações, como os aditivos de aminoácidos e outras vitaminas, principalmente para suínos e para aves, isso não é muito fácil de ser substituído. É possível adicionar, sim, algum insumo que tenha um pouco mais de proteína, que tenha um componente ali a mais, mas esses aditivos que são dolarizados e que estão com um custo muito alto são necessários, sim, e indispensáveis na ração desses animais. A Renata aponta ainda o posicionamento, né, a importância do zootecnista para produzir, então, não só proteína animal de qualidade, mas produzir em quantidade. No ano passado, o Brasil bateu recorde de exportação de carnes, principalmente a carne suína, já que a gente tem aí um movimento da China necessitando muito dessa proteína. Então, o Brasil ele consegue ter o zootecnista como uma peça-chave para favorecer a produção de proteína animal, não só com qualidade, mas com quantidade e mantendo a sustentabilidade. Antes de terminar, eu queria deixar um convite a todos vocês que nos acompanham, seja pelo site do Notícias Agrícolas ou você que está no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, para você saber sempre que tiver vídeo novo no canal. Também deixe o seu like nos nossos vídeos, no nosso trabalho. Nós estamos também em outras plataformas nas redes sociais, no Facebook como Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre e no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo junto. E nos adicione por lá e se mantenha como o produtor rural mais bem informado.